Olá pessoal, sou o professor Nelson Adrian e vou fazer aqui uma análise sobre a obra A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, do sociólogo Max Weber. Weber faz uma relação entre a ética protestante e o capitalismo. Não quer dizer necessariamente que o Weber está dizendo aqui que o capitalismo foi criado pela Reforma Protestante. Não é isso. Mas é dizer que existe uma relação muito forte, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, aquela situação, por exemplo, de que Deus ajuda quem cedo madruga, certo? Tempo é dinheiro, que são expressões protestantes, né, que estabelecem a ideia do trabalho, a valorização do trabalho, certo? E a relação com o capitalismo em si, que também foca muito isso. Evidentemente que o protestante foca a questão da glorificação de Deus, né, um princípio religioso. Né? Mas é entender que essa relação do trabalho, a glorificação de Deus através do trabalho, vai ajudar muito no que te chama hoje de capitalismo. É isso que a gente tenta mencionar, é isso que o Weber tenta mencionar. É pensar da seguinte maneira, gente. Quando se fala de capitalismo, é um sistema econômico que visa a ideia de o quê? De expansão, de produtividade, de crescimento, que em outras sociedades você não encontrava isso, você não tinha isso. Por exemplo, durante muito tempo, na Idade Média, havia uma condenação do lucro. Por quê? Porque, em termos de uma metáfora, se acreditava que a sociedade ela era como se fosse um bolo, de que a produção era como se fosse um bolo, e que cada pessoa, desde o camponês ao nobre, qualquer indivíduo, tem uma parte nesse bolo. Ora, se eu sou um comerciante e começo a lucrar demasiadamente, provavelmente eu estou tirando uma parte do bolo maior e provavelmente estou tirando de alguém. Do ponto de vista moral, isso era péssimo. Não era cristão. Né? O que eles não imaginavam, o que eles não entendiam, que o bolo ele poderia crescer em vez de ficar sempre do mesmo tamanho. Então, o princípio na Idade Média havia a condenação ao lucro porque se entendia que moralmente eu comecei a estar tirando o que? Uma parte maior, né? E estava tirando a parte de alguém, porque eu estava lucrando. Por isso que os ricos, os grandes comerciantes, pagavam penitências, justamente para amenizar o seu pecado. Tá? Quando chega a modernidade, quando chega o modelo capitalista, então, o sistema econômico, a reforma protestante ela não vem no embate, mas ela vem na ideia de conciliar os interesses do que? Da produção, da riqueza, com os modelos religiosos cristãos. Quer dizer, entender na verdade que o lucro, a usura, vai ser visto como uma coisa muito boa, quando bem feito, quando bem desenvolvido, de uma maneira honesta. E nesse sentido, então, isso estabelece também a ideia, por exemplo, do conceito de riqueza e capital, que não é a mesma coisa. Muitas vezes a gente confunde isso. Riqueza sempre existiu. Quer dizer, um grande faraó, quando mandava construir uma pirâmide, certo? Aquela pirâmide não tinha nada de produtividade, era uma riqueza. Quer dizer, a terra do senhor feudal estava ali parada, né? É riqueza. Né? O corsário que roubou tal coisa, moeda de ouro, ele vai enterrar em tal local, aquilo é riqueza, porque não tem investimento. Mas a partir do momento que você investe, né, isso deixa de ser riqueza, isso vai se tornar o quê? Capital. Capital é um investimento. Capital é algo que você pega e faz o quê? A ideia de tentar aumentar o bolo. Seria mais nesse sentido. E o capitalismo e o protestante também focava muito isso, exaltava muito essa ideia. É por isso que muitas vezes é preciso entender que capitalismo não é simplesmente aspectos econômicos e materiais como a gente imagina. Não é simplesmente, na verdade, aspectos financeiros. Capitalismo também é o quê? Um aspecto moral, um aspecto ético. Quando eu digo para o meu filho, para ele poupar, quando eu digo que eu tenho que ter uma postura reta, honesta, acordar cedo para produzir, quer dizer, a ideia de que o capitalismo não é simplesmente produção e economia, como dizia David Ricardo, John Stuart Mill, ou mesmo Karl Marx, mas de que falar de capitalismo é falar o quê? De uma mentalidade, de um modelo moral e ético, de uma postura. Por isso que Deus ajuda quem cedo madruga, por isso que o trabalho é uma vocação, são o quê? Modelos protestantes que as pessoas usaram no sentido de aumentar a produtividade em si. Então, o que o Max Weber tenta destacar é a relação entre o protestante e o capitalismo e como, na verdade, essa relação leva ao aumento, a uma mudança de mentalidade, ao que a gente chama hoje de capitalismo moderno. É isso, gente. Um abraço. Tchau.